Depois de ser sancionado pela Lei Magnitsky, Alexandre de Moraes vai ao jogo do Corinthians como se nada tivesse acontecido. Doutor Alexandre! Depois do Alexandre de Moraes falar esse "Vai Corinthians", filmado por um torcedor, no finalzinho do primeiro tempo, a Rede Globo fez questão de mostrar o ministro Alexandre de Moraes e falar que ele foi sancionado pela Lei Magnitsky pelos Estados Unidos. Ou seja, a Globo humilhou ele em rede nacional e depois dela ter mostrado ele no telão, a torcida do Corinthians começou a vaiá-lo. E a reação dele foi essa: mostrou o dedo do meio para os torcedores corintianos. Gente, aí está o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que está no centro das sanções aí impostas pelo governo norte-americano, né? O ministro foi sancionado hoje com a Lei Magnitsky. O ministro foi sancionado hoje com a Lei Magnitsky. A principal sanção prevista é o bloqueio de bens de pessoas ou organizações que estejam nos Estados Unidos. Isso inclui, inclusive, desde contas bancárias e investimentos financeiros até imóveis. O ministro está aqui assistindo a Corinthians e Palmeiras. Isso é postura de um ministro? Mostrar o dedo do meio para quem paga seu salário? Agora eu te pergunto, se fosse o contrário, se fosse um cidadão mostrando o dedo para o ministro, no outro dia eu não tenho nem dúvidas, ia ser Polícia Federal na casa desse cidadão e ele ia ser indiciado por algum crime. Mas para quem tinha dúvida que o Alexandre de Moraes é um tirano, o ex-assessor dele, o juiz Eduardo Tagliaferro, falou alguns dos absurdos que acontecia no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Veja. Vambora, tamo tudo. Não tô meio largado aí, não repara não que eu tô em casa aqui, ó. Nada. Mostra aí, pro pessoal o que você tá bebendo aí, ó. Ó. Explica pro pessoal quem é você, o que aconteceu contigo. Fala aí, vamos lá. Eu sou o Eduardo Tagliaferro, o ex-chefe de gabinete da Teoria de Enfrentamento à Desinformação de Alexandre de Moraes, cara, sem saber o que era. E passei tudo que você já sabe por aí, que acho que o pessoal também, se fizer uma breve pesquisa, vai saber, entendeu? Não é fácil. Sou um dos perseguidos também, tô junto no inquérito com todos vocês, né? Ainda não fui denunciado, mas provavelmente a partir de hoje eu serei denunciado. E o azar é só deles, que quanto mais eles fazem, mais eu faço. E se Deus quiser, o Tagliaferro estará aqui conosco nos Estados Unidos em breve, né, Tagliaferro? Se Deus quiser. Sim, estamos batalhando pra isso. E denunciar, né? Porque você viu de perto, né? Se puder contar um pouco pro pessoal como que ele opera, o que ele faz, como é que foi a sua experiência dentro do gabinete lá, você vendo tudo acontecendo, você sem saber ainda direito o que estava acontecendo. Eu gosto muito quando você explica para as pessoas o estranhamento que você teve da ordem do Alexandre de Moraes, das pessoas honestas, assim, você sem entender aquilo, você falou assim, não, eu quero sair. Explica um pouco pro pessoal. Eu cheguei lá com um objetivo, né, com uma tarefa, e quando eu fui surpreendido, né, passou uma semana, um pouco mais, eu vi que a coisa era um pouco diferente. Não tinha visto nada de errado até então, errado assim, que fosse totalmente agressivo, mas eu percebi que existia de fato uma manipulação para, vamos ter perseguição, né, de direita. Só entravam no gabinete coisas de direita, né, e nada de esquerda. Então isso me chamou muita atenção e eu comecei a questionar esse tipo de coisa. Mas se longe já é difícil, imagina pessoalmente, né? E aí você, então, decidiu sair do Brasil para se proteger e poder, então, denunciar o Alexandre de Moraes, é isso? Sim. Tô fora, graças a Deus. Estamos trabalhando para isso, né? Não sei mais que ninguém sabe, né? O esforço que é tudo isso. E com oração, né? Joelho no chão. Eu sei que você vai na missa todo domingo, a gente conversa já há um bom tempo. E se Deus quiser, eu quero, mesmo com a Lei Magnitsky, quero ver você aqui nos Estados Unidos conosco, aqui nos estúdios da Timeline, denunciando tudo que o Alexandre de Moraes fez. Porque você tem, né? Você tem muitas provas, né? Você participou. Ele tentou. Não, como quer perguntar? Pode perguntar. Não, eu quero perguntar exatamente isso, Tagliaferro. Obrigado aí por participar aqui do Conversa Timeline. A gente já teve uma noção boa naquela série de reportagens da Folha de São Paulo, do Glenn Greenwald, sobre o que havia ali no gabinete do Alexandre de Moraes, de que maneira vocês eram pressionados a praticar uma série de abusos, arbítrios, ilegalidades. Mas a gente precisa saber, além daquele material que a gente já viu, né? O que você acha que tem de provas, né? O que você pode apresentar, né? Que vai deixar muito claro para quem acha ainda que o Alexandre de Moraes é uma muralha em defesa da democracia, que é exatamente o contrário, que ele é um grande tirano. O que você pode dizer pra gente em relação a isso? Tem bastante coisa, aquilo lá é só pontinha do iceberg, entendeu? Tem algumas coisas fraudulentas que foram feitas, e se ele vai me assistir, ele sabe do que eu tô falando, lá de agosto, de um ano aí, entendeu? Que a ordem era deletar, e eu, como sou uma pessoa instruída, uma pessoa que tem consciência, eu sempre guardei, porque um dia eu sabia que isso ia virar história, a gente ia ter que contar a verdade, entendeu? Tem bastante coisa assim, tem o
bastante coisa. Não vou adiantar muito, não, senão a gente perde a graça, entendeu? Mas a brincadeira vai ser divertida. Tem conversa de PGR também, entendeu? O negócio era bem estruturado, né? Na verdade, ali em Brasília não é cada um por si, não. É uma união, é um grupo, viu? É um grupo terrível. Era um conluio, era uma gangue. E tenha certeza que agora já estou sendo atacado. Agora você vai ver o processo que está parado desde o dia 2 de abril ser movimentado. Depois que o Alexandre de Moraes foi sancionado pelos Estados Unidos, o Barroso veio dar uma entrevista, só que eu achei uma coisa muito diferente. O tom estava diferente. O que aconteceu? Vocês lembram daquela época lá, do Perdeu o Mané? Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu o Mané, numa mola. É sério? Não fala isso não, ministro. Todo arrogante, agora tá dando entrevista com cara de choro, como se estivesse num velório. Veja. É uma nota tão sóbria quanto possível. A nossa preocupação não é escalar um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis, com o devido processo legal. Todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro da mais absoluta legalidade por padrões internacionais, de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República. De modo que é uma defesa do que o Supremo faz sem procurar conflito com ninguém. Família de Barroso tem imóvel de 22 milhões sob risco de sanção nos Estados Unidos. Propriedade está em nome de Otis Fowler, pertencente ao filho do ministro Barroso. Imóvel tem 158 metros quadrados. Agora eu entendi. O motivo da entrevista dele está sendo como se ele estivesse num velório. Barroso, eu só tenho uma coisa para te falar. Perdeu, mané. Não amola.